Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Glória a Deus. Quantos estão com sede do Senhor por uma palavra viva e eficaz? E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Nós vamos ser alimentados por esta palavra, que tem o poder de nos nutrir, de nos direcionar. Eu amo ao Senhor porque a gente pode programar, a gente pode ter o zelo de buscar a excelência no Senhor, de compartilhar algo que venha da parte de Deus. Às vezes a gente programa a nossa semana, programamos o que está vindo dos céus para compartilhar com a igreja, mas de repente o Espírito Santo nos mostra que a agenda é dele, e que a agenda do Senhor possa ser do Senhor, que a sua agenda possa ser do Senhor. Saindo da cadeira para cá, o Espírito Santo falou: William, ainda você precisa lembrar que a agenda é minha. De repente eu posso falar tudo que você buscou do Senhor, mas quando na verdade 99% era para você. Agora esteja atento àquilo que eu tenho para compartilhar com a igreja. Nós temos que ter esse zelo, nós temos que ter esse cuidado de buscar ao Senhor e não acrescentar aquilo que talvez é muito mais sobre nós do que sobre os outros. E glória a Deus por isso. O último versículo que eu ia colocar de chave de ouro, o meu irmão David chega e coloca na mesa, e eu falo: Senhor, o que fazer quando a última cartada o Senhor já mostra que o checkmate está nas suas mãos? O que fazer quando nós pensamos que sabemos o que nós vamos fazer com a porta fechada? Quando nós temos a plena certeza qual será o próximo passo, e o de repente acontece. Nós precisamos estar preparados, e que nesta noite o Espírito Santo do Senhor tenha poder de falar com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E antes de eu ir para a palavra central, eu quero deixar livre aqui para o Senhor ir trabalhando. Mas 2 Coríntios, como acabamos de ler, capítulo 9, o verso 8, está escrito assim: Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a boa obra. Em Deus, a abundância, ela pode ser suficiente sobre as nossas vidas, amém? E o que o Senhor trouxe para que a gente possa mergulhar dentro da palavra do Senhor, que nós precisamos nos apropriar daquilo que está nas Escrituras. Nós precisamos, como servos do Senhor, buscar com zelo, porque quando nós conseguimos nos apropriar aquilo que está nas Escrituras, nós vamos passar por dificuldades, por incertezas, confiante que em tudo o Senhor já está conosco. Isso pode fazer toda a diferença. E quando Deus falou para mim: pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês serão abundantes em toda boa obra. Eu falei: aleluias. Sabe, queridos, muitas vezes no decorrer da nossa vida, nós estamos fadados a carregar cargas e situações que, se nós não tivermos domínio próprio, não tivermos manejando bem a palavra do Senhor, esses fardos podem nos fazer a não conseguir viver aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. E um desses fardos que muitas vezes está à nossa frente é o tal não merecimento.
O que seria esse não mal, esse não mal, esse não sentimento, esse não merecimento? O que seria isso? É uma grande dúvida sobre si, que aparece quando a gente não consegue valorizar os nossos talentos e qualidades. Esse mal não merecimento, se a gente não tomar cuidado, ele nos trava de uma tal forma que a gente não consegue entender nem quem nós somos e para onde nós estamos indo. E eu quero convidar a igreja para a gente chegar um pouquinho mais fundo nisso. E antes de a gente chegar e pegar uma base bíblica onde que a gente consegue encontrar evidências que a pessoa se sentiu com esse mau merecimento, eu quero ir com vocês em Hebreus 4. E nós vamos ler o versículo 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Aleluia. Todos acharam? Hebreus 4, 15 está escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro e a ocasião oportuna. No meu título está assim acima: Jesus, o sumo sacerdote. Nós precisamos entender que quando a palavra ela vem nos confrontar, ela tem um propósito para qual está sendo enviada. Em Isaías 55:11, a palavra do Senhor está escrito que a sua palavra ela não volta vazia, mas antes ela produz o resultado para qual está sendo enviada. Então hoje eu já quero trazer para as nossas vidas que se o Senhor hoje está nos trazendo esta palavra ela está vindo com um propósito. Então que a gente não venha está com as nossas rédeas puxadas para que o Senhor está falando para as nossas vidas. E se essa palavra está vindo sobre as nossas vidas, eu quero declarar sobre as nossas vidas que ela vai produzir o resultado para qual está sendo enviada. Se até aqui hoje o mau merecimento bateu na sua porta, hoje você vai entender quem você é em Cristo, e juntos vamos triunfar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Aleluias. Sabe, amados, eu não sei em qual momento você está na sua vida, seja ele alto ou baixo. Uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho a plena certeza, que em todas, Jesus, a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, está nos acompanhando. Nós precisamos entender que Jesus nos aceita, que Jesus nos ama, que Ele está ansioso todos os dias. Todos os dias Ele está ansioso para nos chamar pelo nome. Não existe ambiente mais profético, mais poderoso do que a palavra do Senhor, porque ela nos confronta, porque ela nos traz uma verdade ao ponto de nós subirmos ao altar, ou ao ponto de nós estarmos compartilhando ao Senhor algo do Senhor.
ela nos traz um confronto, ela nos traz um tremor, e para nós conseguirmos entender e conseguirmos manejar da melhor maneira possível, nós precisamos da ajuda desse Jesus. Sem esse Jesus nós não vamos conseguir. Aleluias. Nós acabamos de ler nessa parte do capítulo 15, que nós temos aquele que é que se compadece das nossas fraquezas. Mas na parte B tem uma advertência. Olha o que está falando: antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Existe o favor de Deus sobre as nossas vidas. Mas sabe, amados, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas quando eu li esse versículo aqui, que me fez muito sentido, foi entender que se o pecado que nós não vencemos, ele possivelmente está apontando a longe semelhança de Cristo que ainda nós não estamos exercendo. Se nós estamos na caminhada com Cristo e não estamos conseguindo vencer o pecado, aquilo que nos afasta de Cristo, dificilmente nós conseguimos executar os passos que Jesus conseguiu. Se nós olharmos para Jesus, crendo que é possível vencer tudo aquilo que Jesus não faria no nosso lugar, se nós temos a plena certeza que, assim como nós acabamos de ler, no verso 16: entrai ao trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia no tempo oportuno, nós vamos ter esse mau merecimento. Nós vamos achar que nós somos filhos, mas nós não estamos, de repente, se sentindo merecedores de compartilhar a mesa. E o que o inimigo quer é que esse sentimento aumente, ao ponto que esse vazio tome a nossa totalidade, que a gente não consiga achar Jesus nisso. Mas a palavra de Deus está nos falando que nós devemos entrar no trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia. Eu quero que você tome posse desta palavra. Todas as vezes que nós nos achegarmos ao Senhor, há uma misericórdia, há uma graça liberada para todos aqueles que reconhecem que o Senhor é o nosso Deus. Nós precisamos entender que o maior sacrifício já foi dado. Deus entregou seu Filho naquele madeiro. Já aconteceu. Nós precisamos entender que nós precisamos colocar essa patente sobre as nossas vidas e tirar essas vestes de incertezas. William, o que seria o não merecimento? Quando você recebe algo e de repente você fala: nossa, é de marca, o que vão dizer de mim? Você fala assim: nossa, William, será que isso se enquadra? Sim. Quando parte da sua família está numa classe um pouco melhor que a sua, e você fala: hoje eu não tenho nem roupa para estar com eles, o mau merecimento bate na sua porta. E nós precisamos hoje entender que no Senhor, o Senhor nos enxerga como uma raça eleita, o Senhor nos enxerga como príncipes do Senhor. Muitas vezes nós estamos olhando pelas vestes humanas, mas o Senhor está te olhando como um príncipe, como uma princesa, como uma pessoa que vai acessar o sobrenatural, que vai acessar a eternidade. E muitas vezes nós estamos sendo parados.
Que hoje esse sentimento de não merecimento possa cair por terra sobre as nossas vidas. Que toda vez que esse sentimento vir, você possa ter uma pedra, assim como Davi tinha, para matar o seu gigante. Essa pedra, não há outra pedra melhor do que a palavra de Deus. Quanto mais nos alimentarmos, quanto mais nos enchemos, mais ferramenta vamos ter para vencer as nossas incertezas. Aleluias. Para a gente ir para o próximo passo, agora nós entendemos essa tal graça e misericórdia, que ela faz parte das nossas vidas. É um exercício diário que nós precisamos com zelo, porque o próprio Jesus passou todas as provações semelhantes às nossas, porém sem pecado. Então o que vai ser o divisor de água sobre as nossas vidas é nós entendemos que nós estamos em guerra. Nós entendemos que nós temos uma natureza má, que nós precisamos aprender a dominar, a governar esses sentimentos, para que assim a vontade do Senhor permaneça sobre as nossas vidas. Aleluias. E eu quero ir com vocês em Mateus 25, a partir do verso 14. Aleluias. Nós vamos ler a partir do verso 24. O verso 14 fala sobre a parábola dos talentos. É muito conhecida. Aqui está falando que um homem, ele estava a sair, e ele chamou os seus servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu um talento. E essa parábola vem nos ensinando que o primeiro ele conseguiu multiplicar. Ele pegou os 5 talentos e fez mais 5. O segundo pegou os 2 talentos, entregou quando esse senhor voltou, entregou mais 2 talentos. E o primeiro e o último com 1 talento, no verso 24, olha o que está falando. Verso 24: quando por fim o que tinha recebido 1 talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, e que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o meu talento na terra. Aqui está o seu talento. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Esse terceiro servo, com medo, ele enterrou o seu talento. Talvez o sentimento de não pertencimento bateu na porta desse servo. Talvez ele olhou para os outros que estavam com 4, 5 talentos e falou: nossa, se ele perder, ele tem 5, se ele perder 2, ele tem 3. Ele pode de repente virar o jogo e não entregar 10, mas entregar 7. Já é algum resultado. Eu só tenho 1 talento. Eu vou escolher ter medo. Eu vou escolher enterrar aquilo que o meu servo, que o meu dono deixou. E aqui nós vemos um sentimento claro, que esse servo, com esse único talento, ele escolheu esconder. Ele escolheu enterrar.
esse sentimento de não merecimento nos faz nos bloquear, ele nos faz nos paralisar ao ponto de nós não confiarmos naquele que nos ordenou. Nós servimos a um Deus, basta nós estarmos sensível ao que Deus está falando. E se existe uma terra que é boa, se existe uma terra que nós podemos depositar sem medo, essa terra se chama Jesus. Tudo aquilo que é investido no reino se multiplica. Tudo aquilo que nós colocamos a nossa energia no reino não se perde. Nós precisamos aprender como servos do Senhor nessa noite a entender que para acessar o espiritual nós precisamos deixar o natural, que para acessar o espiritual muitas vezes nós vamos ter que sim colocar na mesa, ver as possibilidades de risco, mas não largar aquilo que Deus falou com cada um de nós. Esse sentimento de não merecimento talvez está na sua geração passada, talvez está em uma situação que você não conseguiu executar, que não teve êxito, mas você leva isso como uma verdade, como um talento que já deu errado com meu parente, já deu errado na história passada, certamente vai dar errado comigo de novo. Amados do Senhor, tem de bom ânimo, creia no Senhor teu Deus, creia no Senhor teu Deus, e todas as vezes que essas incertezas baterem na sua porta, falando sobre a sua identidade, mostrando, falando, mas o seu irmão não conseguiu vencer o pecado bateu no seu irmão, e olha o resultado que ele tem. Você precisa falar: eu creio no meu Deus, eu tenho uma família, eu tenho uma palavra, e eu vou querer confiar nesta palavra. O Senhor essa noite está te sacudindo, igreja. O Senhor está falando: clame a mim. Aquilo que não está sendo mais possível você carregar, eu tenho uma boa notícia para você. E Mateus está falando: eu tenho um fardo leve e suave para cada um de vós. O meu fardo é leve. Vamos entregar, vamos confiar no Senhor. Eu não vou te falar que é fácil, eu não vou te falar que esse sentimento, nós não precisamos todos, em algum momento eu acredito que já passou por isso. Eu tive uma experiência há pouco tempo, aonde que de repente eu nem sonhava, mas as coisas foram acontecendo, e eu tinha, talvez lá atrás, quando eu era um pouco menos maduro, mais jovem, eu achava que, poxa, quando eu comprasse o primeiro carro zero, ia ser um sentimento maravilhoso. Todos falavam, a gente já tem outras pessoas, que legal. E recentemente a gente teve a graça de conseguir comprar um carro zero. E quando eu sentei ali, eu fiquei me questionando. Eu falei: eu não estou sentindo uma alegria. Mas quando bateu na minha porta, eu achei que não, realmente eu não vou glorificar, eu vou ficar tranquilo, porque senão o ego, Senhor, não é isso. Mas quando na verdade eu estava querendo enterrar algo que Deus proporcionou, eu estava com esse sentimento de não merecimento. Talvez está dando errado porque eu não mereço isso para esse momento. Vocês entendem como a linha é fina? Se nós não entendemos qual é o nosso propósito, o que nós estamos fazendo e para onde nós estamos indo, nós vamos enterrar, nós vamos ser essa pessoa que estava com um talento,
e vamos ter medo. Nós vamos ter medo de executar. E para finalizar, eu quero voltar de novo em 2 Coríntios 9:8. Olha o que está falando: Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência para toda boa obra. Se nós buscarmos com zelo, o Senhor tem hoje algo derramado sobre as nossas vidas, e você precisa crer nisso, que o acesso está liberado para todos nós. E quando esse não merecimento bater nas nossas portas, você precisa se levantar e falar: eu tenho um Deus, eu tenho uma palavra, e eu vou me assegurar nessa palavra, e eu vou viver sim aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Qual é o não merecimento que no decorrer dessa ministração você lembrou? Agora eu te pergunto: o que você vai fazer com esse não merecimento que veio à sua mente? Você vai enterrar como uma verdade? Ou você vai se levantar nessa noite falando: Senhor, me capacita. Senhor, eu quero entrar no trono da graça. Senhor Deus, eu quero receber essa graça, essa misericórdia. E eu creio que o Senhor vai me derramar sabedoria, o Senhor vai me derramar seu domínio próprio, o Senhor vai me mostrar o caminho certo, e eu vou me mover segundo uma palavra. Eu vou me mover, eu vou romper essa situação. Eu creio que o Senhor tem isso para as nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar com cada um de nós. Que você possa fluir nesta noite. Que essa palavra possa produzir o resultado para o qual está sendo enviada. Que essas sementes possam frutificar. E aonde situações te deu medo, te deu frio, você vai falar assim: eu vou plantar uma semente. Eu vou plantar uma semente, e eu creio que eu vou colher esses frutos. Em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos nos levantar. Eu quero orar com você, igreja. Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso. Sabe, queridos, Deus não está à procura de pessoas interesseiras. Deus está à procura de pessoas que busquem a sua face com todo o coração. Quantos aqui hoje têm sede por mais de Cristo? Quantos aqui hoje querem levar Cristo para dentro dos seus lares, para dentro da diversidade? Se hoje eu estivesse num consultório e eu fosse um médico, a melhor receita que eu poderia te indicar hoje é: leve Cristo para suas adversidades. A receita que eu quero te dar hoje: leve Cristo para aquilo que está incerto. Esse não merecimento hoje vai bater de retirada sobre as nossas vidas. Deus está buscando um relacionamento face a face. Talvez hoje seja o Peniel de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo do Senhor está nos avivando. O Espírito Santo do Senhor está nos chamando de uma forma poderosa para viver o que não foi atingido. Nós vamos louvar. E eu quero que você se apresente ao Senhor, ao trono dessa graça. Abra o seu coração ao Senhor hoje, pedindo cura. Fala: Senhor, esse sentimento ainda está em mim, e eu quero, Senhor Deus, pedir a sua cura. Senhor Deus, o que nós vamos entregar daqui para frente não é uma prova, mas é um ato de amor. Os nossos resultados não vão ser para impactar as pessoas, mas vão ser atos de amor, vão ser atos de retidão. Vamos louvar, nós vamos orar.